Nós estamos estudando Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, os fatos relacionados com o Sermão do Monte. As bem-aventuranças têm a ver com as recompensas, o bom testemunho tem a ver com a lei de Deus, e os relacionamentos têm a ver com amor. E nós estudamos já as bem-aventuranças e ficamos meio frustrados, mas ao mesmo tempo consolados pela palavra de Deus, que nós não conseguimos produzir nenhuma das as 8 bem-aventuranças. Por nós mesmos nós não conseguimos, então fracassamos, falhamos em produzir essas virtudes. Mas por outro lado, nós sabemos que por sermos pecadores, nós jamais conseguiríamos mesmo. E isso nos dá uma nova compreensão da misericórdia de Deus. É só você que pensava que você não ia conseguir pecar. Deus já sabia. Só você e eu que pensávamos que nós conseguiríamos ficar tempos sem pecar. Me lembro alguém falando, um professor da Bíblia inclusive, falando que ele conseguia ficar uma semana sem pecar. Já pecou, né? É muita pretensão. Se você nomear alguns pecados, aí tudo bem. Só que o Senhor Jesus, Ele coloca de uma maneira a lei do Senhor, dizendo que Ele não veio abolir a lei, revogar a lei, cancelar a lei. Ele veio cumprir. E aí ele fala que a nossa justiça tem que exceder em muito a justiça dos fariseus. Você acha que é fácil até que ele coloca em palavras aquilo que ele quer dizer. Aí ele começa a citar, Jesus cita 5 pecados. Pelo menos 4 você não comete. Bom, se eu errei no julgamento, por favor, não venha me confessar nada disso, tá? Mas você nunca matou ninguém. Aprovado. Você nunca adulterou. Aprovado. Você nunca jurou por Deus. Aprovado. E você nunca se vingou de algum mal que foi feito contra você. Aprovado. E você ama o seu próximo como a você mesmo. Aí eu já não sei. Mas esses 4 primeiros, eu acho que você não cometeu nenhum deles. Eu fiquei muito tocado com esse texto porque parecia que Jesus queria me absolver e dizer que a minha justiça é maior do que a dos fariseus. Mas quando eu descubro o que ele quer falar, aí eu falo, não, eu sou assassino, eu sou adúltero, eu faço juramentos e eu me vingo a mim mesmo e eu não amo o próximo. Estou perdido. Porque se ficasse dentro do que Moisés ensinou, eu acho que eu passaria. Mas quando Jesus dá uma nova dimensão, Ele não veio facilitar, Ele veio complicar mais ainda a minha vida. Então a palavra de Deus já mostrou que eu não consigo produzir nenhuma bem-aventurança. São 8. Não passei nenhuma. E aí quando ele me mostra 5 atitudes totalmente negativas, eu penso, eu não pratico nenhuma dessas. Aí ele me mostra de uma outra maneira e me convence de que eu pratico as 5. 8 mais 5 é quanto? 13. Ele me dá apenas 13.
8 virtudes e 5 pecados. E eu não sou capaz de passar em nenhum. Estou reprovado. Tem aluno que fala gabaritei. Sabe o que é gabaritar? O que é gabaritar? Acertou tudo na prova. Então, eu gabaritei também. Não acertei nada. Nenhuma. Não acertei nenhuma, nenhum ponto de consolação. Vamos ver se você está comigo aí. Nesses pecados. Não está fácil estudar Mateus 5. Né? As bem-aventuranças fomos reprovados. Aí, agora, os 5 pecados. Parece que estamos reprovados também. E o Senhor Jesus falou que se você violar quantos, vamos pensar nesses 5 pecados. Se você violar quantos deles que você já quebrou a lei? Só um. Se você errar um, se você não gabaritar, se você falhar em um, você já reprovou. É aquele tipo de teste que você não pode errar nenhuma. Tem 3.000 concorrentes. Um teste dificílimo. E você não pode errar nenhuma, senão já era. E é isso que acontece nesses 5 pecados. Eu não sei quantos nós poderemos estudar hoje, mas vamos começar, né? Começar estudando sobre os 5 pecados que desagradam a Deus. Tem muitos mais, tá? Mas ele só cita 5 aqui. Homicídio é o primeiro. Versículo 21, Mateus 5, 21. Ouviste que foi dito aos antigos. O que dizia lá? Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. O decálogo, as 10 palavras, os 10 mandamentos, se compunha de 10 mandamentos. Mas não ficou aí. Além desses 10, tinha mais 613 mandamentos. Ou incluindo esses 10. É um total de 613 mandamentos. Os judeus, para complicar mais ainda, fizeram o Talmud. Para cada um dos 613 mandamentos, tinha mais as subdivisões. Então aí só piorou ainda. Mas o Senhor Jesus não pega os 10 mandamentos e também não pega 613 mandamentos. Só 5. Alguém fala, por que não existe amar ao próximo como mandamento? Sim, existe. Não é um dos 10 mandamentos. Por que não existe não mentirás nos 10 mandamentos? Tudo bem, não tem nos 10 mandamentos, mas tem em alguns dos 613 mandamentos de Deus. E ele menciona aqui, não matarás. Esse está nos 10 mandamentos. Quem matar estará sujeito a julgamento. Então Deus foi sempre muito severo quanto ao homicídio. Quando Caim matou Abel, ele teve uma marca. Alguns falam que é uma marca de proteção, porque ninguém poderia matá-lo. Mas ao mesmo tempo também ele estava marcado, né? De que ele era um assassino. Isso é vergonhoso, humilhante e prejudicial. Não é bom para os negócios, né? Ter uma marca de assassino, uma marca de criminoso. Até para arrumar algum tipo de emprego é muito, muito difícil. Uma pessoa já marcada como um criminoso assim. O Senhor Deus nos fala antes da lei de Moisés que quem derramar o sangue de alguém deverão derramar o sangue dele também. Ou seja, para o pecado do assassinato não há pagamento, não há ressarcimento, porque você não consegue devolver uma vida que você tirou. Você pode pagar por um objeto que você roubou, devolver o mesmo objeto, ou, conforme a lei de Moisés, 4 vezes mais que você roubou o valor. Mas se tira uma vida, como é que pode devolver? Não dá. Então a solução que Deus deixou para a humanidade, para o governo humano, é a pena capital, pena de morte. Tirou a vida, sua vida é tirada.
Se não tem no seu país, e não tem em vários países, isso é outra coisa. Mas Deus deixou essa ordem para o governo humano. Se os governos humanos estão obedecendo isso ou não, isso já é outra coisa. No versículo 22, eu porém vos digo que todo aquele, aí para alguns manuscritos está, sem motivo, todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar raca, ou tolo, idiota, bobão, qualquer coisa assim, estará sujeito ao quê? Inferno de fogo. Parece que eu passei no versículo 21, mas fui reprovado no versículo 22. Se ficasse só na lei de Moisés, estava de bom tamanho. Eu acho que nós passaríamos, pelo menos naquele mandamento de Moisés, não matarás, que Moisés deixou, né? Deus deixou através de Moisés. Mas quando o Senhor Jesus dá uma cavocada a mais, a gente encontra essa verdade e esse julgamento mais feroz até. Ele disse: qualquer pessoa, todo aquele que se irar contra alguém. Quem nunca ficou bravo contra alguém? Quando alguém fecha a gente no trânsito, a gente fica muito bravo. Eu nunca xingo para fora. Mas lá dentro eu tento não falar palavrão. Aliás, seria tão bom se eu não soubesse nenhum palavrão. E eles vêm na nossa mente, incrível. Nunca quando alguém me deu uma fechada, vem um versículo bíblico. Não vem versículo bíblico. Então, a palavra de Deus diz que quando alguém me dá uma fechada e eu penso mal contra aquela pessoa, eu já estou sujeito ao inferno de fogo. É muito pesado. Podia dar uma aliviada, mas o Senhor Jesus então não aliviou. Há aqueles que falam: eu prefiro o Novo Testamento, porque é a graça. O Velho Testamento é lei pesada. Pois é, não matarás. E aqui Jesus fala: se você chamar alguém de idiota, você já merece a morte. Quem não chamou alguém assim? Quem não pensou assim de alguém? Se chamar alguém de tolo, então você já está sujeito ao tribunal. Então isso me tocou muito, porque quando Jesus falou que a minha justiça tem que exceder a dos fariseus, eu não sei como que eles eram quando uma carroça fechava a carroça deles. Mas a minha justiça tem que ser mais do que a deles. Só de eu chamar alguém de estúpido, idiota, bobo, e não ficar dando ideia para vocês, nós já estamos condenados como se fôssemos assassinos. A palavra do Senhor nos diz em 1 João, eu estava tentando aqui no culto lembrar qual o versículo, mas não lembrei. 1 João fala que se nós odiarmos ao nosso irmão, nós já somos assassinos. Alguém tem essa referência em 1 João? De repente não é a primeira? Não, acho que é a primeira mesmo. Só para não passar, de não ficar, não gabaritar, né? Aquele que chamar seu irmão, aquele... 1 João 3,15. Obrigado, pode ler? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Gostei tanto que o dirigente confirmou a mensagem que foi pregada hoje pela manhã. Ele não estava, né? Não estava não, né? Não. Mas ele confirmou tanto a mensagem que não se prega o evangelho se você não falar da condenação. E ele foi ainda além, né?
tem nem escolha, você só tem uma escolha, aceitar a Jesus, porque condenado você já está. E tem algo contra você, então você tem que ir lá acertar. Agora, como é que eu posso ter controle disso? Você não pode ter controle, você não pode fazer pessoas gostarem de você, e nem pode evitar que pessoas não gostem de você. Mas você tem uma responsabilidade. Você tem que ir até a pessoa e falar como Chaves: você não vai com a minha cara? Você tem que dar a oportunidade para a pessoa confirmar que ela está com problema com você. Você deve chegar para a pessoa e falar: irmão, ou às vezes não é irmão, né? Em Cristo. É impressão minha ou você está com algum problema comigo? Aí você dá a oportunidade. E se ele falar que é porque você fez isso ou aquilo, você pede perdão. Se ele quer te perdoar ou não, aí já é problema dele. Mas você já consertou um relacionamento pendente. Se você descobre que alguém não gosta de você e vai continuar não gostando, não tem problema. Pelo menos uma vez nesse relacionamento, pelo menos uma vez, você tem que colocar as coisas em dia com ele. E se ele confirmar: não, realmente eu não gosto de você, nem adianta, não gosto, tudo bem, mas eu já estou te dando a oportunidade para eu pedir perdão se eu preciso, ou para dizer para você que não é bom que seja assim. Nós temos que ter um canal livre de acesso um com o outro. Uma vez que você faz a sua parte, não importa que aquela pessoa não queira fazer a parte dela, você pode voltar e oferecer a oferta ao altar, porque é isso que Deus diz aqui no versículo 24. Se você lembrar disso, né? Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Acredito que Deus não está dizendo que você é responsável pela atitude dele ou dela, mas você é responsável pela sua atitude. Portanto, meus irmãos, não fiquem pendentes nos seus relacionamentos. A irmã Rose partiu para a glória com o Senhor. Eu dou graças a Deus porque nós abraçamos. A última vez que nós nos encontramos, nós nos abraçamos. E nós sempre tivemos um bom relacionamento, mas mesmo que não tivesse, nós estávamos muito bem. Perguntei para minha esposa hoje, falei: você ficou triste com a morte da dona Rose? Eu sei que ela ficou, né? Mas eu queria perguntar para ela. Ela falou: sim, minha querida, dona Rose é minha querida. E lembramos, né, do relacionamento com ela, foi tão bom. É tão bom saber que irmãos estão com o Senhor, foram para a glória, e que não tem nada pendente entre mim e a pessoa que foi. Isso é tão bom. A qualquer momento, qualquer um de nós podemos ir. Ou um parente seu. E se você estiver pendente com ele, ainda que seja um incrédulo, se tiver alguma pendência, alguma palavra falada de modo errado, fora de tempo, e alguém tem alguma coisinha contra você, não quero cavocar sua alma, seu Espírito Santo quem faz, mas se for alguma coisa que já passou alguns anos, não tem problema. Se o Espírito Santo te lembrar, porque aqui diz: se pois ao trazer a oferta, ao altar a tua oferta, ali, no momento, te lembrares. Essa palavra lembrar é interessante. Por que ele veio lembrar agora? Tanta coisa boa para lembrar, né? Por que ele lembrou agora? Eu tenho certeza que é o Espírito Santo. Ele nos faz lembrar de coisas quando nós estamos adorando ao Senhor. Às vezes cantando um cântico, às vezes uma letra, uma palavrinha de algum cântico, uma leitura bíblica, algo me fez lembrar: eu preciso acertar isso. Acerte com o seu irmão, não minta para o seu irmão, não fique negando que está tudo bem. Versículo 25,
entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Palavra do Senhor, Novo Testamento, as palavras de Jesus, falando que eu posso ficar aprisionado por causa disso. Não é um delegado que vai me prender, mas a nossa alma tem o poder de nos prender em nós mesmos. E se você tem relacionamentos não acertados, a sua consciência começa a te oprimir. Até doenças físicas podem começar a surgir no físico de pessoas que estão escondendo coisas. E aqui eu não preciso ficar explicando que nem toda doença é por causa disso. Mas pode ser. Por que não? Não seria o primeiro? Então, entre em acordo sem demora. É hoje, irmãos. É hoje que é o momento de você usar o WhatsApp. É hoje que é o momento de você acertar alguma coisa, se tiver pendente. Versículo 26, em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Novo Testamento, palavras de Jesus. Eu não vim para revogar a lei, mas para cumprir a lei. Se é para cumprir, então vamos com tudo. A lei diz que nós somos pecadores, e o Senhor Jesus está provando isso. Versículo 21 já ficou lá para trás. Não matarás. Não matei ninguém. Agora Jesus provou que você já matou pessoas. Com essa atitude de mágoa, de não reconciliação, já somos assassinos. É tão duro falar essas coisas, né? Para nós mesmos, olhar esses textos e falar, deixa eu ver se eu entendi certo. Parece que é isso mesmo. Vamos lá, o próximo pecado. Minha esposa podia não estar aqui agora, hoje à noite, para eu falar desse pecado. Porque ofende diretamente a ela. A palavra do Senhor diz: ouviste que foi dito, não adulterarás. Mas eu também estou aqui, viu, meu amor? Tudo é o homem e a mulher. Deus não falou, não adulterarás homens. Ele está falando, não adulterarás homens e mulheres. Então a palavra do Senhor diz assim, não adulterarás. Deus é testemunha disso. Eu não adulterei. Não cometi adultério. Fui fiel à minha esposa e estou sendo fiel há 34 anos. Mas aí vem o mas. E eu não quero fazer minhas confissões, porque senão você vai ter que fazer das suas, tá bom? Versículo 28. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Quantas vezes preciso olhar? Outro dia alguém veio me falar que a primeira olhada não é pecado. Sabe por que a gente dá a primeira olhada? Porque a gente já está acostumado com outras. A primeira olhada. Não, mas apareceu. Meus irmãos, eu não quero julgar ninguém. Só quero dizer o que o Senhor Jesus disse. Ele falou, qualquer pessoa que olhar para uma mulher com intenção impura. Quantas vezes? Então, voltando para o versículo 19. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, uma vez só, já é suficiente. Agora ele não está falando de adulterar, consumação do ato. Ele não está falando da consumação do ato, porque isso aí já está liquidado, está consumado isso. Se alguém adulterar, já pecou nisso. Mas aí ele aprofundou mais o assunto e falou que não é só olhar com intenção impura. Agora nós já estamos tão treinados a aceitar o olhar passivo
que a gente já começou a achar que olhar na tela está fora disso. Mas peraí, não é olho? Não é uma outra pessoa ali com um desejo? E às vezes não precisa ter cena nenhuma, não precisa ter uma cena de imoralidade sexual. Não precisa a pessoa estar com poucas roupas, porque está aqui. Isso aqui é poderoso o suficiente para despir pessoas. A pessoa não precisa se despir, a mente despe a pessoa. A mente violenta pessoas, mesmo que pessoas não querem nada com você, não é consensual, a mente violenta pessoas. Já pensou se as pessoas soubessem o que a gente pensa? Nós estaríamos presos. E segundo o Senhor Jesus, nós estaríamos condenados. Versículo 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. O Senhor Jesus, ele fala uma hipérbole, uma linguagem da língua portuguesa, é um exagero, ele não quer que faça isso, tá bom? Ninguém faça isso, por favor. Mesmo porque não adianta. Não adianta. Pessoas que já foram mutiladas, inclusive nos seus órgãos genitais, isso não quer dizer que acabou o desejo. Não acaba o desejo. Não quer dizer que se arrancasse o olho, a pessoa não vê mais. Mas a memória vê. A memória produz. A memória não, a mente produz, ela vê. Senão os cegos não teriam problema nenhum com esse versículo. Mas a mente imagina. Nós não temos apenas um sentido, que é a visão, nós temos 5 sentidos. Versículo 30, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. O Senhor Jesus está nos mostrando que não tem jeito, estaríamos a caminho do inferno. E nós só estamos lembrando de quem nós éramos, mas que ainda temos esses pecados latentes, ou seja, dentro de nós. Tanto o homicídio quanto o adultério. Está ali. E nós não podemos escapar disso. No versículo 31, também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Então, lá na lei de Moisés tinha a permissão da carta de divórcio. A permissão não quer dizer que Deus concordava, mas Deus deu a permissão. Se alguém perguntar para mim se pode divorciar, eu falei: vai adiantar se eu responder? Posso me divorciar? Aí eu devolvo a pergunta. Se eu responder que não, vai adiantar alguma coisa? Não, é só para saber isso. Todo mundo quer uma palavra do pastor. Algumas pessoas querem uma palavra do pastor, pelo menos para ele dar uma brechinha lá para eu ficar mais tranquilo. Não, eu não vou absolver ninguém. Se divorciou, pecou. A palavra de Deus diz isso daí. Versículo 32. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, aí tem uma exceção, né? Exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Oi? Aí é pedreiro para morrer, nesse caso. Sim, no Antigo Testamento, sem dúvida. E aqui Jesus vive o Antigo Testamento, né? A expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultérios. Então, meus irmãos, a gente não precisa se preocupar com esses versículos, porque a gente tem pessoas que a gente ama nessa situação. Não. Mesmo porque
a pessoa não está presa só a esse pecado. Que eu já falei, eu fui o primeiro a falar aqui, né? Que eu já pequei no primeiro pecado apresentado. Já pequei no segundo pecado apresentado. Então, antes de alguém adulterar, alguém se divorciar, eu mesmo já tinha pecado. Então, aqui não é um tiroteio, não é um bang-bang. Um está matando o outro. Não, a lei já nos matou a todos. Não adianta você ficar julgando um. Está vendo? Ele pecou, mas você já matou. Você já adulterou e agora você vem falar do outro que divorciou? Nós somos assim, nós precisamos achar um erro em alguém para aliviar os nossos erros. Mas o Senhor já disse para nós que Ele não veio revogar a lei, não adianta, que se errar em um, já está perdidaço, e também que a nossa justiça tem que exceder aos fariseus. Irmãos, vamos falar todos nós juntos, estamos perdidos. Vamos nos compadecer uns dos outros, em vez de acusar uns aos outros. Versículo... tá bom, né? Depois a gente vai continuar com mais. Nós tratamos do homicídio, do adultério e dentro do adultério também o assunto de divórcio. Isso tocou muito o meu coração, porque o Senhor Jesus não estava brincando. Ele não estava te dando um alvará, uma carta de permissão para você começar a acusar os irmãos e as pessoas de modo geral. Não, o objetivo dele era falar que você não agrada a Deus. Você não agrada nas bem-aventuranças, talvez você não é o sal da terra, não é a luz do mundo, você não cumpre a lei de Deus, você não é melhor do que os fariseus e escribas, você é um assassino, você é um adúltero. A palavra de Deus está dizendo para nós. Então como é que eu vou para casa hoje? Acabado, derrotado. Como é que eu vou para casa hoje? Louvando ao Senhor pela misericórdia dele. Amém. Mesmo sendo tudo isso, ele teve misericórdia de mim. Essa é a diferença entre religião e o Evangelho. A religião é o homem fazendo sacrifício a Deus. E o Evangelho é Deus se sacrificando pelo homem. Então essa é a grande diferença que salvou a sua vida e salvou a minha. Que Deus abençoe a todos os pecadores aqui reunidos. Pecadores lavados e regenerados por Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque a tua palavra é tão clara, tão penetrante e a princípio parece acusadora, mas ela é salvadora. Ela nos redime dos nossos pecados. E sabemos que o Senhor falou isso para nós reconhecermos que somos pecadores. E nós reconhecemos isso, ó Pai. Reconhecemos a tua maravilhosa redenção. Se alguém aqui, ó Pai, entre nós, que ainda não reconheceu ser um pecador e por isso não pode aceitar Jesus como Salvador, que ele reconheça, Pai, através da tua palavra, que ninguém escapará do inferno se não reconhecer os seus pecados. Nós oramos agradecendo pela misericórdia do teu Filho amado Jesus Cristo. Nós oramos no nome dele. Amém.